outro lugar inviável. Falamos sobre o Flávio Dino, ministro no STF, que veio do Maranhão, um estado que as pessoas são tratadas como animais. Outro Cássio Nunes que foi nomeado, que é do Piauí, que teve agora seu maior líder político, Ciro Nogueira, envolvido numa operação. Onde eu quero chegar? O Brasil que trabalha e produz está na mão de políticos que exploram a própria população nos seus estados, se apropriam dos recursos dos outros estados da federação e mantém a gente nesse ciclo de corrupção. E se a gente quiser resolver todos os problemas, e isso envolve problemas que vocês fazem cobertura há anos, como o caso do STF, a gente vai ter que encarar esse aí. E aí eu montei esse partido político junto com um grupo de jovens ao redor do Brasil, que é o Partido Missão, para enfrentar especificamente esse problema. Se a gente conseguir resolver ele, a gente vai desatando os outros nós. E desatar esses... Vou te falar, mas tá problemaço, hein, velho, isso aí. O Renan tá se propondo a mexer com algo que não vai ser simples, velho. Não vai ser nada simples. nós, acho que é a missão da minha geração. Candidato, antes de eu trazer meus colegas para essa entrevista, de forma muito rápida, se você imagina uma terceira via? Eu não acredito na ideia de terceira via. Não, a ideia de terceira via, ela pressupõe que você tem dois polos, um à direita e um à esquerda, e que você vai ficar ali no meio falando em democracia, igual uma Simone Tebet da vida, e que misteriosamente as pessoas vão despertar para isso. Primeiro, ninguém vai despertar para um assunto críptico e chato que as pessoas não veem valor. Não existe democracia na maior parte das cidades no Brasil. Esse discurso é um discurso de classe média urbanizada, com uma certa afetação. Desculpa aí os defensores da democracia que ficam... Sabe, o SUS, vida, democracia, a galera do discursinho. E esse discurso, a minha visão, não vai ultrapassar 3% nas pesquisas e em resultado final de urna. Você quer... É por isso que o cara tá crescendo tanto, cara. Por isso. Foda-se, mano. Tu vai ficar falando de polarização direita e esquerda, ninguém aguenta mais essa merda. Já chega, né, cara? Vamos falar do que tá acontecendo. Enquanto tem uma galera da direita, uma galera da esquerda, tem gente até passando fome, pô. Sem ficar também fingindo, né? Porque o PT e o Lula falam isso muito, como se importassem realmente com pessoas que estão passando fome. Quebra hoje uma dominância institucional do petismo e uma resposta que o antipetismo teve no Brasil, que foi aderir ao bolsonarismo, apresentando propostas muito enfáticas e falando pro coração de determinados eleitorados que hoje estão sob o comando deles. Ir pro Maranhão, modéstia à parte, como eu fiz, falar dos problemas clássicos que se impõem pro maranhense e problemas que são materiais, é o buraco na rua, é a dependência do emprego da prefeitura, e ir para Santa Catarina explicar Pacto Federativo e imigração, que é um tema que, assim, tá na ordem do dia pros catarinenses, mas que hoje ninguém vem falando. Nenhum dos deputados catarinenses vem falando desse problema deles. Então, acho que ao tratar desses temas, que são quentes para as pessoas e que são centrais para a gente reconstruir o Brasil, acho, é minha tese, que a gente começa a quebrar, vamos dizer, um discurso pronto. Uma ideia de que, eu vou votar no Flávio porque eu não gosto do Lula, e eu vou votar no Lula porque eu não gosto do Flávio. Para mim, esse tem que ser o caminho. A gente volta nesse tema, mas já vou trazer aqui, André Marcília, por favor, sua pergunta. Boa noite, Renan. Você tem se colocado como um crítico, né, do STF, do Moraes, do Estado inconstitucional, vamos dizer assim, de coisas que a gente tem visto no Brasil. E pelo menos na minha avaliação, muito do que nós vemos em relação ao STF é pela criminalização da palavra, né? A palavra foi criminalizada pelo Tribunal Supremo. Mas também já vi manifestações do senhor de que entendeu ou entende que houve tentativa de golpe em relação ao 8 de janeiro. E muitos críticos dessa narrativa do golpe é de que isso tudo se deu também pela palavra, esses inquéritos todos abertos porque as manifestações foram antidemocráticas, supostamente, ou porque houve milícia digital. Enfim, a gente está sempre em torno da palavra, de criminalizar essas pessoas que supostamente deram golpe pela palavra, por terem se manifestado. Como é que o senhor concilia essas duas coisas? Um STF que se excede por criminalizar a palavra e um golpe que, enfim, ou uma tentativa de golpe que se houve também foi em razão da palavra daqueles que se manifestaram nesse sentido ter sido vista como criminosa. Marcília... Eu acho que ele tinha que ter incluído o fato do STF estar pouco confiável atualmente. Até antes do 8 de janeiro, os caras estavam tomando muitas decisões ali que eram contra já a Constituição, que já vinham barrando, que já vinham minando as pessoas, principalmente com a liberdade de expressão. E isso foi gerando, assim, claro que não foi por causa disso, mas isso foi
dando mais combustível para a animosidade aumentar da galera. Acho que eu podia ter incluído isso também na pergunta, né? Esse é um dos assuntos mais difíceis de explicar para as pessoas, porque existem as simplificações que todos fazem. Então, quando eu falo da tentativa de golpe, eu não estou falando do dia 8 de janeiro. O dia 8 de janeiro, para mim, é um rescaldo de um processo. O dia 8 de janeiro foram pessoas que foram levadas a crer que elas tinham que ir para frente dos quartéis para salvar o Brasil de um golpe do Lula, um golpe do petismo, um golpe do STF, um golpe comunista. E elas ficaram sem comando ali, se organizaram numa manifestação, foram alvo, como depois foi demonstrado, de um ardil ali aparentemente, tem que ser cuidadoso que eu falar, do Flávio Dino, mas do então governo Lula, que não colocou as forças de defesa para fazer a segurança. E eu organizei já muitas manifestações pelo Brasil. Todas, especialmente as de Brasília, contavam com presença de forças nacionais. Ali não tinha. E aí essas pessoas, elas cometeram um crime, elas invadiram prédios públicos, elas depredaram os prédios públicos, e elas têm que ser punidas por isso. Não com a pena que elas receberam, mas quem invade e depreda. Concordo, infelizmente. Só que a gente volta naquela história, que os caras foram tão injustos, o STF, Alexandre de Moraes, foram tão injustos com aquela galera que não dá nem pra você defender. Uma galera que deveria ter sido punida, mas não da forma que foi, não com o atropelo que foi. E a galera, porra, pegando 17 anos, por pinchar uma estátua, que tipo de apoio popular isso vai ter? Eu digo apoio popular porque jurídico não se sustenta, imagina apoio popular. É óbvio que não. Isso tira a credibilidade, né? É foda. Por isso que não é um tema fácil de tratar, né? Tem que ser punido. Não é isso quando eu falo da questão do golpe. Isso aqui é um rescaldo. Quando eu falo do governo anterior, o governo anterior levou um acirramento, motivou através de aliados pessoas a irem para frente de quartéis, e eu creio que pessoas envolvidas nesse tipo de trabalho insidioso têm que ter algum tipo de punição também. Dito isso, esse é o problema que fica complicado no Brasil. Nós estávamos vivendo já, especialmente desde 2019, começou lá com a Cruzoé, a criação de um regime paralelo dentro do STF, que é criado. Eu gosto muito de falar do direito penal do inimigo, que é uma tese que eu quero aplicar para o crime organizado, e que não encontra eco hoje com os ministros do STF. Mas, curiosamente, o direito penal do inimigo, que cria institucionalmente um inimigo do Estado, que seria um grupo de pessoas, ou uma quadrilha, uma organização que busca cometer crimes em série, eles fizeram isso com os bolsonaristas, vamos colocar ali. Eles foram tratados como, você citou bem as milícias digitais, que foi um termo que foi criado ali, eles foram qualificados como parte de um grupo de pessoas que tem que ter parte do seu direito de defesa mitigado, e com base nesse inquérito, que aplica o direito penal do inimigo, eles foram para cima desses adversários. Essas figuras, algumas delas estavam incorrendo em crime? Sim. Foi oferecido direito de defesa próprio? Não. Então a gente entrou, e está vivendo desde 2019, num limbo. Um limbo que teve motivações políticas, retóricas em termos de ação do então presidente Bolsonaro, e que teve da parte do STF uma concentração de poder e uma violação de direito de defesa das pessoas. Até porque se a gente quiser ter direito penal do inimigo no Brasil, isso tem que passar no Congresso. Isso não tem que ser determinado por uma ação por ofício do próprio STF. Então, esse imbróglio é um imbróglio que tem que ser desfeito. E o que a gente tem que fazer num governo novo é recolocar o STF dentro de uma caixa.